estamos mais uma vez aqui no estúdio da Conficast para mais uma entrevista de uma outra profissional, agora a Karine Coimbra. Seja bem-vinda ao Muito nosso obrigada, podcast. querido, obrigada. Muito obrigado por aceitar o seu convite, compartilhar sua experiência. Estou muito feliz realmente de estar aqui participando com vocês desse podcast, de estar aqui participando desse evento do Congresso Espectro. É uma felicidade enorme, uma gratidão por poder estar levando tanto conhecimento para as minhas crianças, para a minha cidade. É verdade, você é de onde? Sou de Santarém, Pará. Santarém, Pará, olha Longe. só que legal, que distância, Então, hein? pois Quantos é. quilômetros, sabe a distância? Não sei a distância, mas é Mas é bastante. longe, É né? longe. Mas que bom. E o que te motivou primeiramente, doutor, a ser psicóloga? Então, a psicologia sempre foi um sonho de infância que eu demorei para realizar. Entrei na faculdade já mais velha, né? Já com quase 35 anos e agora já com 39 anos já estou aqui consolidada na minha profissão. Já foi uma escolha que eu fiz assim já de imediato, a psicologia infantil. Eu sempre quis ser psicóloga, mas a psicologia infantil foi algo que veio através da minha primeira filha, da Laura, né, de um desejo de ser melhor como mãe, e eu acabei me aprofundando nesse universo da psicologia infantil, e aí já entrei na faculdade determinada, como eu já tinha, já era minha segunda graduação, a psicologia, então eu já fiz a minha especialização durante o curso de psicologia. Quando eu formei, eu já tinha especialização em psicologia infantil, então eu já comecei atuando no infantil e, enfim, é a minha escolha de vida e foi uma das melhores escolhas porque eu tenho cada vez mais certeza do meu propósito. Ah, parabéns. E aí a sua especialidade é até a mesma? Então, eu tenho a especialização, né, em ABA, que é a análise do comportamento aplicada para autismo, e agora também estou na especialização do TDAH, né, que é o transtorno do déficit de atenção Excelente. e hiperatividade, além da especialização em psicologia infantil que eu já tenho. Agora, uma questão interessante que eu sempre converso com outros terapeutas, a importância dos pais se envolverem na terapia. Sim. Por que isso é tão importante? Então, Jaime, ontem nós tivemos, inclusive, aqui no evento, vários palestrantes que falaram muito sobre isso, sobre a participação dos pais na psicoterapia infantil. O que acontece hoje é que a gente vê, muitas vezes, uma terceirização mesmo. Os pais colocam no profissional uma responsabilidade, como se eu estivesse levando meu filho ao psicólogo e resolvendo todos os problemas, né? E não é assim. Os pais têm uma participação fundamental, eu digamos assim que até mais importante. É um trabalho conjunto. A criança ela vai para terapia geralmente 1, 2 vezes por semana. O tempo médio de terapia é de 50 minutos. Então, assim, a maior parte do tempo é passada realmente com os pais, na família. E o que acontece? Eles precisam. Os pais, eles são o elo que une a psicoterapia à criança. Então, eles dão continuidade ao trabalho. Então, assim, é fundamental que eles tenham esse comprometimento, que eles percebam o tanto que eles têm importância em dar continuidade ao serviço de psicoterapia. Inclusive, com relação a isso, é o que eu chamo assim de um diferencial na questão de como eu conduzo a terapia das minhas crianças, é justamente trazer esses pais para a sessão. O que eu faço? A gente tem uns 50 minutos de sessão e o que eu observo dessa criança durante o meu atendimento, eu estendo isso como sugestão para casa para os pais. Então, eles recebem depois de cada sessão, eles recebem uma devolutiva com o que eu observei e eles recebem por escrito o que eles vão fazer durante aquela semana em casa. Inclusive, eu dou exemplos disso. Então, é uma forma de eu trazer os pais para esse acompanhamento. É uma forma que eu tenho de trazer os pais para que eles possam estar ali inseridos no processo terapêutico do filho e percebam que é fundamental que eles tenham essa participação, porque ela faz toda a diferença. Então, aquela terapia que a gente começa na clínica, eles levam para casa, dão seguimento em casa e a criança tem uma possibilidade de avançar cada vez mais no processo. Então pode potencializar os resultados. Com toda certeza. Os pais que são comprometidos e que conseguem pôr em prática as sugestões que eu passo para as minhas crianças, a gente consegue ver, de fato, uma evolução mais rápida. Existe toda a questão, assim, quando o pai procura um psicólogo, né, como auxílio para o processo terapêutico, existe uma expectativa muito grande de uma evolução, né? Então, assim, se eles estão de mãos dadas comigo, essa evolução ela acontece de forma gradual, obviamente, mas ela tem um resultado muito mais potencializado e mais rápido, com certeza. E quais são os desafios que tem a parceria entre o psicólogo e os pais? Então, justamente isso, eles criam uma expectativa muito Ah, alta, existe esse processo, assim, de muitas vezes uma comparação mesmo que acontece de Sim, forma inconsciente, eles têm uma necessidade de ver uma melhora, né, sim. e muitas vezes o maior desafio é esse, compreender que eles são um papel fundamental no processo terapêutico da criança, que eles têm uma peça-chave ali, que a viradinha daquela chave consegue fazer com que essa criança
tenha resultados muito mais eficazes, muito melhores e até por longo prazo mesmo. Então, quando existe uma continuidade do processo terapêutico em casa, isso o crescimento dessa criança, a evolução dessa criança é gigante. O desenvolvimento emocional dela, ele tende realmente a engrenar de uma forma muito, muito positiva. Ou seja, você faz a terapia na criança e se torna uma consultora para os Sim, pais. eu falo que o meu pacote de psicoterapia já envolve uma orientação parental, porque isso eu faço constantemente. Não só na troca, porque assim, quando a gente. A maioria dos psicólogos sabe, vai entender do que eu tô falando, a gente tem um intervalo muito curto entre um paciente e outro. Então, Sim. 10 minutos eu já troco os pacientes. Então, eu não tenho um tempo eficaz para fazer uma devolutiva, por exemplo. Digamos assim, com uma qualidade ideal. Então, foi por isso que eu encontrei essa forma da devolutiva por escrito, pós-sessão, né? Então, eu faço uma orientação parental nessa devolutiva. Eu coloco todos os pontos que eu observei, quais foram os objetivos que eu tinha para aquela criança naquela sessão, como que aquela criança engajou e o que eu observei de forma clínica e como esses pais vão dar continuidade em casa. Então, Sim. é uma orientação parental de brinde, como eu falo. Já Ou vai seja, tem incluído ali que fazer a lição de casa, tem né. que Então fazer a o lição pai é de um grande casa. aliado, É um né. grande aliado. Se não tiver parceria, terapeuta e família, eu falo assim, eu vou ficar literalmente enxugando gelo. Essa criança Entendi. não consegue evoluir, Sim. porque é como se todo o trabalho que foi feito ali, a partir do momento que sai, é como se ele fosse cortado. Então eu não consigo ter evolução sem a participação ativa dos pais. E ontem as palestras que a gente assistiu confirmou muito essa prática que eu já venho exercendo dentro da psicologia, confirmou realmente tudo que os profissionais falavam, o quanto que é importante ter esses pais, como a participação ativa na terapia dos filhos, o quanto que é importante os pais também estudarem, os pais compreenderem todo esse processo, compreenderem como é que funciona, por exemplo, o TEA, né, o autismo, como é que funciona uma criança com TDAH, e a partir desse entendimento evitar as comparações, entender como aquela criança funciona, porque esse é o nosso papel também. Em Sim. terapia a gente consegue saber como é que a criança funciona e passar essa orientação, mas, para além de passar uma orientação, eu preciso ter um comprometimento de que os pais vão conseguir pôr em prática o que foi sugerido. Isso tem um efeito emocional e no comportamento da criança? Demais, um efeito gigantesco. Primeiro, porque a gente tem pais mais presentes, porque a gente tem hoje uma movimentação, digamos assim, pais mais envolvidos assim em processos de muito trabalho, né, uma sobrecarga de trabalho, uma rotina muito corrida. Então a gente tem no tempo que a gente tem pais mais ausentes. Então o fato, uma grande consequência disso tudo é trazer o pai mais perto dessa criança, é fazer ele se envolver com a criança. Nas minhas sugestões, por exemplo, sempre vai aparecer: procurem momentos de jogos em família, ainda que sejam momentos curtos, em que possa ser estimulado, além desse fortalecimento de vínculo, para que possa ser estimulado, por exemplo, a atenção, a memória, o esperar, a paciência, a tolerância à frustração. Então, tudo isso eu coloco como sugestão. Não é nada assim que seja difícil de inserir na rotina, mas é preciso que a gente tenha pelo menos um pouco do tempo de qualidade. Então, um dos grandes benefícios disso tudo é trazer esses pais para perto das suas crianças, mesmo pais mais ausentes. E hoje existe muito ainda problema em aceitar e compreender o diagnóstico por Com parte dos certeza, pais? com Que certeza, trabalho que vocês existe. fazem ali? Então, primeiro a gente precisa de uma escutativa de qualidade, a gente precisa muito compreender que cada família tem um tempo de aceitação, porque existe muita resistência, existe muita negação ao que se fala. Muitas vezes a gente está vendo como que a criança funciona e está trazendo isso para os pais, mas eles falam: não, não é assim. Então existe isso e nós temos que ter todo o cuidado para acolher, para ter empatia por esses pais, porque realmente não é fácil receber um diagnóstico. Então existe todo um processo para que essa família tenha tempo de entender o que está acontecendo, o tempo de aceitar e depois da aceitação, o tempo para agir. Existe sim uma resistência, mas depois que eles entendem, geralmente esses pais tendem a ser pais participativos, né. E qual que é a importância da frequência às sessões? Porque hoje se entende que a correria, às vezes os pais são um pouco falhos nessa frequência, Sim, né. sim, acontece muito. Assim, a gente tem esse impasse, eu tenho trabalhado muito com isso, porque assim, a terapia ela é um processo de continuidade, de fato. Se eu tenho uma quebra nessa frequência, se eu tenho uma criança que falta muito, dificilmente eu vou ver uma evolução dessa criança. E isso acaba trazendo inúmeros prejuízos para a criança, até mesmo na questão da vinculação. Como essa criança geralmente está uma ou no máximo 2 vezes por semana em terapia, à medida que ela
ela começa a faltar, a não ir com frequência, não vira um hábito e eu não consigo realmente trazer uma evolução nesse processo. Então, mas assim, mais importante realmente do que a frequência é eu ter aquela criança vinculada e a família dar continuidade a esse trabalho. É verdade. E você como profissional, como que você consegue envolver os pais nesse vínculo, nesse processo? Então, eu costumo falar que o meu vínculo com os pais, ele realmente é essencial, porque o vínculo do terapeuta com os pais, ele tem que ser um vínculo realmente muito bem estabelecido e a gente tem que se dar por igual. Eu sou mãe também e o fato de ser mãe me faz compreender como que os pais, a expectativa que os pais têm nessa terapia. Então, eu me faço o mais presente possível, tanto ali quando eu estou recebendo o paciente, quanto, por exemplo, deixando o meu WhatsApp à disposição para que a gente possa fazer trocas que ajudam a enriquecer o processo terapêutico daquela criança. Então, os pais estão constantemente me mandando vídeos, áudios das crianças. Então, para o terapeuta infantil, isso é fundamental. Precisa que exista uma entrega que a gente realmente consiga fazer, estreitar essa relação de vínculo para tornar o processo terapêutico mais eficaz. Doutor, olha, muito obrigado por todo o seu empenho, por todo o seu trabalho, por ter dedicado seu tempo e ter feito uma viagem longa aqui, tá aqui recebendo Com orientações. Com certeza. certeza vai ter reflexo no seu consultório, não é verdade? Com toda certeza. Eu estou muito feliz de estar aqui, estou vivendo assim, momentos emocionantes no congresso, emocionantes mesmo, e pedindo a Deus que eu possa estar cada vez mais capacitada para, de fato, transformar a vida das crianças e das famílias que passem por mim, porque esse é meu maior objetivo de vida. Quer deixar seu Instagram? Quero sim, com certeza. Meu Instagram é psicóloga.karinecoimbra. Podem me seguir lá, procurar a página. Eu sempre posto bastante conteúdo voltado para crianças, Legal. crianças típicas, crianças atípicas, toda a questão do desenvolvimento infantil. Geralmente, sempre que é possível, que me sobra um tempinho, a gente está sempre trabalhando lá nas redes sociais para trazer cada vez mais informação, porque a gente tem que partilhar todo o conhecimento que se tem para que cada vez mais as nossas crianças sigam mais fortalecidas emocionalmente. Excelente. Parabéns pelo seu trabalho. Muito Obrigada. obrigado pela entrevista. Foi muito Obrigada. enriquecedor. Muito E obrigada. assim finalizamos mais uma entrevista aqui no Congresso do Espectro 2025. Obrigada. Pronto? Excelente.